que às vezes sentimos aquela necessidade de diminuir o valor do trabalho dos outros quando estamos frustrados com o nosso próprio caminho? Será que conseguimos realmente reconhecer o valor de um trabalho quando nunca tivemos de carregar no peso dele? É precisamente sobre isso que eu gostava de conversar contigo hoje. Sobre o valor que muitas vezes não conseguimos ver, porque nunca vivemos aquela realidade. Já tinhas pensado nisto? Olá, muito prazer, o meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal e bem-estar com muito propósito. Olha, um dia deste tive aqui uma conversa com uma pessoa muito próxima, que me fez aqui refletir. Não porque tenha sido aquela discussão, não. Mas porque aquela conversa trouxe aqui à tona aqui uma coisa que acontece muitas vezes sem nos apercebermos. Uma frase muito simples, eu sei que foi sem a intenção de magoar, sem ser dita talvez com maldade, mas que me fez parar e pensar. Porque naquele momento eu percebi aqui uma coisa. Muitas vezes falamos sobre aquilo que não conhecemos. Olhamos para uma realidade fora e pensamos que sabemos como ela é. Olha, mas a verdade é que nós vemos apenas uma pequena parte. Vemos o resultado, mas não vemos aquele caminho. Não vemos o esforço sequer, muito menos o desgaste. Não vemos tudo aquilo que aquela pessoa carrega todos os dias. E foi isso que essa conversa me fez refletir. Não sobre aquela pessoa, não sobre uma profissão, mas sobre todos nós. Porque se formos mesmo honestos, quantas vezes já olhamos para o trabalho de alguém e pensamos: isso não deve ser assim tão complicado. Eu também conseguia fazer isso. Mas será que conseguimos mesmo? Será que se tivéssemos de viver aquela realidade todos os dias, continuaríamos a olhar da mesma forma? Porque aquilo que parece simples para quem está de fora, só parece simples porque existe alguém a fazê-lo todos os dias. E talvez seja aqui que esteja uma das maiores dificuldades do ser humano. Nós temos tanta tendência para avaliar aquilo que conseguimos ver, mas esquecemos de uma coisa. A maior parte das batalhas das pessoas não acontece à vista de toda a gente. Nós vemos alguém chegar ao fim do dia, mas não vimos as horas anteriores. Não vimos o seu esforço, não vimos aquilo que aquela pessoa teve de ultrapassar para chegar até ali. Isto acontece com muitos trabalhos e muitas realidades. Por exemplo, uma pessoa olha para alguém que faz limpeza e pode pensar: é só limpar. Mas não vê aquele desgaste físico, não vê o contacto com certas situações que muitos de nós não gostaríamos de enfrentar, não vê que existem tarefas que alguém tem de fazer, mesmo quando quase ninguém quer fazê-las. Outro exemplo, uma pessoa olha para quem cuida de idosos e pode dizer: é só cuidar. Sim, é verdade. Mas não vê a paciência necessária. Outro exemplo, uma pessoa olha para quem cuida de idosos e pode dizer: é só cuidar. Sim, verdade. Mas não vê a paciência necessária. Não vê o peso emocional que se carrega. Não vê o carinho e a responsabilidade que muitas vezes são precisas. Uma pessoa olha para alguém que trabalha por conta própria e fala: ela tem mais liberdade. O problema é que não vê as preocupações que existem ali por trás, as responsabilidades, as incertezas, as coisas que essa pessoa tem de carregar sozinha. Estás a perceber? Nós olhamos muito para aquilo que aparece, mas raramente perguntamos: o que será que eu não estou realmente a ver? E talvez essa seja uma pergunta que todos nós deveríamos fazer muitas vezes. Porque quando conhecemos apenas uma parte da história, corremos o risco de julgar uma realidade inteira. Eu não digo que precisamos de viver exatamente a vida do outro, nada disso.
para reconhecer que existe um peso que nós não conhecemos. Às vezes basta termos aquela humildade para admitir: eu não sei tudo aquilo que esta pessoa carrega. Mas agora eu quero levar esta conversa um bocadinho ali mais a fundo. Porque existe uma pergunta que talvez seja ainda mais difícil de responder. Porquê é que às vezes, para sentirmos que o nosso caminho tem mais valor, precisamos de diminuir o caminho dos outros? E talvez a resposta não seja tão simples como parece. Porque muitas vezes isso não acontece porque a pessoa é má. Acontece porque somos humanos. Porque às vezes sentimos que o nosso esforço não está a ser reconhecido. Quando olhamos para o nosso caminho e pensamos: eu dei tanto e ainda não cheguei onde queria. Pode surgir dentro de nós uma comparação, pode. E nessa comparação existe uma tentação. A de olhar para o outro e tentar encontrar uma forma de sentir que o nosso caminho tem muito mais valor. Como se para justificar a nossa própria dificuldade precisássemos diminuir a dificuldade de alguém. Mas repara aqui numa coisa. O valor do nosso trabalho não aumenta porque diminuímos o trabalho de outra pessoa. O nosso esforço não fica mais importante porque dizemos que o esforço do outro é menor. Muito pelo contrário. Quando conseguimos reconhecer o valor de alguém, mesmo fazendo algo diferente de nós, isso não tira nada daquilo que nós somos. Muito pelo contrário. Mostra-nos a nossa maturidade. Mostra que conseguimos olhar para o mundo sem precisar comparar tudo. A verdade é esta. Há pessoas que fazem trabalhos que nós nunca conseguiríamos fazer. E há pessoas que fazem coisas que talvez pareçam muito simples, mas que exigem uma força que nós nunca imaginamos. E isso não torna o nosso caminho menos importante, mas torna-nos apenas um mundo mais real. Porque cada pessoa carrega uma história que nós não conhecemos. Cada pessoa tem lutas que não aparecem. Cada pessoa tem um preço que pagou para estar onde está. E talvez a pergunta não seja: quem trabalha mais? Talvez a pergunta seja: será que eu estou a conseguir ver o valor que existe à minha frente? Porque às vezes o problema não está naquilo que o outro faz. O problema está na forma como nós escolhemos olhar. E sabes uma coisa que me fez pensar ainda mais sobre isto? Esta tendência humana ela não é nova. Não começou agora. Há muitos anos que o ser humano luta com esta dificuldade de reconhecer o valor daquilo que não está em destaque. Nós temos muita tendência para valorizar aquilo que vemos, aquilo que tem mais reconhecimento, aquilo que parece mais importante aos olhos da sociedade. Mas esquecemos muitas vezes de uma coisa: nem tudo aquilo que é importante está visível. Há coisas que só percebemos quando deixam de existir. Há pessoas cujo trabalho só é reconhecido quando alguém percebe a falta que elas fazem. Enquanto tudo funcionar, às vezes ninguém pensa em quem está por trás. Ou quase nunca. Foi por isso que me lembrei de uma passagem da Bíblia. Está lá em Coríntios, no capítulo 12, se a memória não me falha, onde Paulo usa a imagem do corpo humano para explicar uma coisa muito interessante. Ele fala sobre como nenhuma parte do corpo pode dizer à outra: não preciso de ti. E depois mostra-nos que até aquelas partes que parecem menos importantes, elas são realmente necessárias. E eu acho que esta reflexão é muito atual. Porque também na nossa sociedade acontece isto. Existem trabalhos que parecem estar nos bastidores. Existem pessoas que muitas vezes não recebem o reconhecimento que merecem. Mas isso não significa que tenham menos valor.
Significa apenas que nem sempre aquilo é essencial. É aquilo que mais chama a atenção. E talvez esta seja uma pergunta importante para cada um de nós. Será que eu tenho valorizado apenas aquilo que aparece? Ou consigo reconhecer o valor daquilo que muitas vezes passa despercebido? Porque, olha, é muito fácil admirar aquilo que todos admiram. Mas é preciso um olhar diferente para reconhecer aquilo que quase ninguém vê. E talvez essa seja aí que começa a verdadeira humildade. Não é pensar que o trabalho dos outros é melhor do que o nosso. É perceber que o trabalho dos outros também tem um valor. Olha, eu agora gostava de fazer aqui um convite, a fazer aqui esta reflexão. Não sobre os outros, mas sobre ti. Porque é muito fácil ouvirmos uma mensagem desta e pensarmos logo em alguém, verdade? Pensarmos, eu conheço uma pessoa que precisa de ouvir isto. Mas talvez a pergunta mais importante seja outra. Será que eu também faço isto? Será que alguma vez eu olhei para o caminho de alguém e pensei que era muito mais fácil do que realmente era? Será que alguma vez eu avaliei uma escolha sem conhecer tudo aquilo que levou aquela pessoa até lá? Será que alguma vez valorizei mais o resultado do que todo o processo que existiu por trás? Todos nós corremos esse risco. Eu já corri esse risco. Também já olhei para uma realidade fora e pensei que sabia mais do que realmente sabia. Às vezes nem é por maldade, é simplesmente porque o nosso olhar é limitado. Nós vemos aquilo que está à nossa frente, mas não somos capazes de ver aquilo que acontece longe dos nossos olhos. Não vemos as noites mal dormidas, não vemos os medos escondidos, não vemos as renúncias, não vemos as decisões difíceis que alguém teve de tomar. E talvez uma das maiores aprendizagens da vida seja esta: aprender a ter cuidado com aquilo que pensamos. Saber sobre a história dos outros, porque muitas vezes estamos a julgar uma página sem nunca termos lido o livro inteiro. E isto não significa que não podemos ter opiniões, nada disso. Claro que podemos. Mas existe uma diferença entre ter uma opinião e achar que conhecemos uma realidade que nunca vivemos. Uma pessoa madura até aprende a dizer: eu posso não entender completamente aquilo que esta pessoa faz, mas isso não significa que não tenha valor. Talvez seja esse o desafio. Não olhar apenas para aquilo que alguém faz, mas tentar perceber o peso que essa pessoa carrega para conseguir fazer aquilo todos os dias. Porque lá no fundo, todos nós temos alguma área da nossa vida onde gostaríamos que alguém olhasse e dissesse: eu sei que isto não é tão simples como parece. Então talvez hoje possamos fazer o mesmo pelos outros. Antes de diminuir, antes de comparar, antes até de concluir, parar um momento e perguntar: será que eu conheço realmente o peso desta realidade? Talvez seja esta a pergunta que fica depois desta conversa. Será que estamos a conseguir ver o valor das coisas? Ou apenas aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar? Porque muitas vezes o problema não é a falta de valor, é falta de conhecimento. É não sabermos o que existe, olha, por trás de tudo. É olharmos para uma pequena parte da história e pensarmos que já não conhecemos a história toda. Mas a vida ensina-nos aqui uma coisa: nem sempre aquilo que parece simples é simples. Às vezes só parece simples, porque existe alguém a carregar esse peso todos os dias. Alguém que acorda muito cedo, alguém que continua mesmo super cansado, alguém que faz aquilo que precisa de ser feito, mesmo quando quase ninguém repara. Talvez nós precisemos de aprender a olhar um pouco mais além. Não para colocar um trabalho acima do outro. Não para dizer que uma pessoa vale mais que a outra,
mas para reconhecer que existe dignidade, esforço e valor em realidades que muitas vezes nós ignoramos. Aquela conversa que tive lá há dias fez-me muito pensar nisso. Não porque alguém estivesse completamente errado, nada disso, mas porque me lembrou que todos nós precisamos, de vez em quando, de rever a forma como nós olhamos para os outros. Porque também nós podemos estar a ver apenas uma parte. E talvez a verdadeira humildade comece exatamente aqui, na capacidade de admitir. E eu não sei tudo aquilo que esta pessoa enfrenta. Eu não conheço todo o peso que ela carrega. Eu posso aprender a olhar melhor. Porque quando deixamos de tentar medir o valor dos outros, começamos finalmente a conseguir reconhecê-lo. Olha, e agora gostava muito de te ouvir. Porque esta reflexão não é apenas sobre o trabalho dos outros. É sobre a forma como nós olhamos para as pessoas. Por isso eu deixo-te esta pergunta. Já aconteceu contigo? Já houve alguma situação em que julgaste algo sendo simples? E mais tarde percebeste que afinal existia muito mais por trás? Conta aqui nos comentários. Porque a tua experiência pode ajudar outra pessoa a olhar para esta questão de uma forma completamente diferente. Às vezes uma pequena partilha simples, uma história real, uma reflexão muito sincera, pode fazer alguém parar e pensar. Olha, e se esta conversa te trouxe uma nova perspectiva, olha, não te esqueças, deixar aqui o teu gosto, subscrever o canal, porque isso ajuda muito esta mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam desta conversa. E antes de terminar, eu quero deixar-te aqui uma última ideia. Da próxima vez que olhares para a realidade de alguém, antes de dizeres isso é fácil, isso qualquer pessoa fazia, isso não deve ser assim tão complicado, lembra-te, tu não estás a ver apenas uma parte da história. Existe sempre uma história que não conheces, existe sempre um peso que não vês, existe sempre uma pessoa por trás daquela realidade. Que esta reflexão nos ajude a olhar para os outros com muito mais compreensão e também olhar para nós próprios com muito mais humildade. Porque quando somos chamados a olhar para o próximo, não é apenas para vermos aquilo que ele faz, é para reconhecermos o valor da pessoa que está por trás. Deus te abençoe, Deus te ama, eu também. Um beijinho muito grande. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!